Nesse vídeo eu vou reagir ao pastor Luciano Subirá, ele está no podcast defendendo o dízimo, tentando fazer ali um contorcionismo, um malabarismo teológico, porque é isso que a doutrina sistemática vai fazer na igreja, tentar harmonizar o Antigo e o Novo Testamento, para poder estabelecer que algumas coisas lá do Antigo Testamento têm validade, tipo dízimo, mas aqui no Novo Testamento não. Algumas coisas não tem. E eu vou convidar alguém, lógico que ele não vai estar presente, por tempo, por questão de saúde, por muitas outras questões. Então eu convidei o Ronaldo para fazer uma análise do que o pastor Luciano Subirá vai tentar defender aqui na carta aos Hebreus. E o Ronaldo, ele vai detonar essa teologia do pastor Luciano Subirá. Deixa bem claro aqui, pastor Luciano Subirá, nada contra a sua pessoa, nada de ad hominem, nada contra a pessoa sua família, nada. É sempre no campo das ideias, nos argumentos, daquilo que vocês apresentam para o público, com muitos milhões de visualizações, e aqui a gente tem a cada dia desconstruir, infelizmente, essa pseudagem que vocês pregam, ok? Então vamos aqui para o vídeo e vocês vão escutar a pregação dele. Debatendo que nem ele entende. Então, uma coisa sempre que eu procuro lembrar as pessoas, Tiago capítulo 3, nós mestres receberemos mais duro juízo. Não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Aí, ó. Tá vendo? Vamos para a explanação aqui? Entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Pastor Luciano Subirá, o sacerdote que se assumiu nesse podcast como sacerdote. Chame os sacerdotes da igreja, e estes sacerdotes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, seriam perdoados. É para mandar para o médico, tomar antibiótico, fazer quimioterapia, fazer tratamento médico? Não. Todos os enfermos aí, leva para o sacerdote Luciano Subirá. Porque aqui, a sua Bíblia dá autoridade para você curar todos, através da oração da fé. Porque se você ainda não entendeu o quadro e está passando à frente algo incompleto, Jesus diz, qualquer que tomar um desses mandamentos e os violar, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino. Ele não está... Jesus está falando da lei de Moisés. Se alguém ensinar, se alguém deturpar a lei de Moisés, ensinar o menor dos mandamentos, será chamado o menor do reino. Você, pastor, está fazendo isso, sabia? E eu vou provar você dentro do próprio evangelho nas falas de Jesus. De um violar a desobediência que te impede de estar no reino. Mas um violar é uma deturpação na aplicação, vai ter consequência depois. Ó, vamos para o texto onde Jesus afirma isso? Para ver o que o Luciano Subirá está fazendo. Não passa de manobras teológicas. Vai dizer o seguinte, ó. Não julgueis que vim abolir a lei. Qual é o contexto que Jesus está dizendo aqui? Não vim abolir a lei. Não vim para abolir. Não vim para abolir. Ele mesmo afirma. Mas sim para levá-los à perfeição. Ele veio tirar a lei. Ele veio completar. Isso aqui já é um grande problema teológico, tá? Porque Yahvé, que deu a lei para o povo de Israel, jamais deu autoridade para Jesus mexer em uma vírgula sequer da Torá. A Torá dos judeus. Mas um personagem criado, descrito ali no Novo Testamento, aí ele vem dizendo que vem modificar a lei. Como pode isso? Porque em nenhum momento você vai encontrar Jesus no Antigo Testamento, em nenhum momento você vai encontrar Yahvé dizendo que tem um filho que morreria pelos pecados do povo, que iria substituir os sacrifícios, holocaustos, e que agora a lei será pândega, que não é para seguir mais aquela lei que o próprio Deus deu no Antigo Testamento. Em nenhum momento ele disse que seria revogado, porque ele disse que a lei dele era eterna, perpétua. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando em várias passagens da Torá que o próprio Deus diz que nada poderia acontecer. Ele vai dizer o seguinte, ó: se puderes invalidar o dia e a noite, aí sim poderias invalidar a minha lei. Qual de vocês
ou até Jesus conseguiu invalidar o dia e a noite para invalidar a lei, aí vocês estão chamando o próprio Yahvé de mentiroso. Exatamente. Ele vai continuar dizendo assim ainda: pois em verdade vos digo que passará o céu e a terra antes que desapareça um J, um traço da lei. Olha para você ver que vai acabar o mundo, mas a lei não vai ser abolida, eliminada. São falas do próprio Jesus. Ele vai dizer ainda, frase que o Luciano Subirá usou e deturpou o texto: aquele que violar um desses mandamentos da lei, o próprio Jesus dando ordem, tá? Por menor que seja, ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar a lei e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. No capítulo 6, ainda Jesus vai reafirmar e citar a lei. Se você não leu, não fez a hermenêutica do texto, vai lá dar uma lida no capítulo 6. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, que seguiam a lei, não entrareis no reino dos céus. O engraçado aqui, né? Porque o judaísmo não prega reino dos céus. E aí vem Jesus pregando uma teologia de Zoroastro. Porque os judeus não pregam que há uma salvação, que há uma morada no céu, que nós vamos morar com Deus lá. Mas aí vem Jesus, uma teologia do Novo Testamento, modificando aquilo que os judeus estabeleceram lá atrás, que não tem paraíso, que não tem inferno, não tem nada disso. Mas o Novo Testamento tem inferno, tem paraíso, tem diabo, tem um monte de coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, olha o grande problema teológico aqui. Qual o momento que Jesus tem autoridade para modificar a lei? A lei que Yahvé tinha estabelecido como perpétua. Nenhuma. Você percebe que são construções dos escribas ali que escreveu os evangelhos, que está mexendo na lei, estabelecendo um personagem chamado Jesus. Ele está modificando a lei de Moisés. Mas eu vos digo que todo aquele que irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco, será condenado ao fogo do Geena, que não é inferno. E aí muitos crentes acreditam que Jesus está falando sobre o inferno aqui, porque o tradutor, ali quando mexeu nas traduções da Bíblia, mudou todas as palavras para o sentido de um inferno. Exatamente. Então, pastor, você quando lê o texto ali para o seu público, não deturpa o texto não, tá? Que o próprio Jesus estabeleceu que ele não veio abolir a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou contra ela no seu coração. Então você percebe que o escritor narrativo está modificando a lei. E a lei, a Torá perpétua, Yahvé nunca disse isso. Qual autoridade, como já repeti de novo, Jesus tem aqui para poder vir e modificar a lei? Com que autoridade? Só porque está escrito aqui no Novo Testamento: apareceu a voz de Jesus no seu batismo. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí, qual prova você tem disso? Está escrito na Bíblia. Então, eu digo que a Bíblia é a verdade porque a própria Bíblia diz que ela é a verdade. É o erro circular. Eu uso a Bíblia para dizer que é verdade porque a Bíblia é a verdade. Então, meus queridos, continuando aqui. Olha o que vai dizer ainda. Ele vai modificar a lei como se ele tivesse autoridade. E se a tua mão direita é para ti causa de queda, corte-a e lança longe de ti. Inclusive, isso aqui é um erro grande. E até o Ronaldo aí do canal Analisando a Escritura tinha um amigo que estava passando por um problema psicológico porque leu essa passagem e o amigo dele tinha problema com masturbação e ele falou que ia cortar por causa que ele não conseguia parar de fazer. Porque ele leu aonde? Aqui, na Bíblia. Exatamente. Se você tem algum membro, algum que te faz pecar, arranque-o fora. Mas o contexto aqui está falando de perder salvação? Ou o contexto ali estava falando sobre uma guerra ali dos romanos? E você vai passar por um tribunal. Se você roubar, é melhor que você perca a sua mão e você não seja jogado no Geena, no lixão onde pegava fogo ali. Então, este é o contexto que está escrito a história. Mas o cristão, ele adultera
as passagens que estão escritas direto no grego, traz para o latim, para o português, e agora é tudo inferno. É inferno, a criação do inferno, que tem um lago de fogo, onde a alma, que é um espírito, uma alma que ninguém nunca viu, e ali vai queimar no fogo do inferno. Aliás, já que eu falei do que Jesus citou, por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, para mim esse é outro ponto mal entendido. Eu pergunto até para pastores, pregadores, cara, o que isso significa para você, eu vim cumprir? Aí o cara me olha e fala, obedecer. Eu digo, então se Jesus não veio revogar e veio obedecer, tá tudo de pé. Continua tudo. Aí o cara fala, é mesmo. Sabe por que vocês não sabem que é completar? Porque Jesus veio modificar a lei, Jesus veio acrescentar mais itens dentro da lei. Porque no grego vai dizer que é plero, que quer dizer o quê? Tomar cheio, completar a lei, preencher, já tinha a lei. Então eu vim aqui agora aperfeiçoar, piorar. Se antigamente a prática do adultério era na prática do ritual, era literalmente, agora se só de você cobiçar já é adultério. Então ele não tirou a lei, ele piorou a lei, ele preencheu até o máximo, ele fez abundar, forneceu, suprir liberalmente. Tenho abundância, estou plenamente abastecido, tornar pleno, completar. Em nenhum momento Jesus veio tirar a lei. Jesus veio aumentar, modificar, aumentando a lei, sem removê-la. É como a Constituição nossa, nós já temos a Constituição aqui do Brasil. E aí o presidente, o Senado, ele vai e aumenta um artigo da lei. Ele revogou as outras leis? Não. É isso que Jesus faz. Vocês não explicam isso na igreja para os seus membros. O que significa isso? Em inglês acho que até é fulfill, né? De preencher, né? Preencher. É como se tivesse um vaso ali, ele... E a ideia de cumprir não é obedecer, é o cumprimento Não? do caráter profético. É. Então, Jesus está dizendo... Cumprimento do... Como que é o negócio, Luciano Subirá? Cumprimento do quê? Profético. Caráter profético. Então você está dizendo que a Torá é cumprimento em Jesus? Você está dizendo que Jesus... Então você vai dizer, toda aquela analogia, que o cordeiro era sacrificado, Jesus foi sacrificado. Então vem uma pergunta. Jesus foi sacrificado no altar? E o único lugar que o próprio Yahvé estabeleceu o sacrifício é o altar no templo. Jesus foi sacrificado no altar? Responda essa crente. E sem manobra? Aí você vai fazer toda aquela contextualização, analogia, porque o Novo Testamento, ele jamais poderia ser unido ao Antigo Testamento. Por quê? Porque a Torá é somente dos judeus. Aí Roma vem, constrói um livro, pega estas cartas que circulavam na época, ajunta, aí pega o livro dos judeus que eles tomaram à força, junta, e Constantino fala para Eusébio, harmoniza estas cartas tudo, e esse será o livro do Império. E aí eles decidem juntar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, fazendo essa bagunça teológica. E tá aí os pastores tentando justificar as coisas da lei, tipo dízimo, em Jesus, um personagem que não fazia parte. O Antigo Testamento não fazia parte do Novo Testamento. Já existia o Antigo Testamento. Aí alguém cria o Novo Testamento e junta tudo e fala assim, ó, o personagem do Novo é cumprimento do Antigo. Só que isso aí é uma falácia, porque o judaísmo não tem as mesmas concepções que o cristianismo, ok? Não é mera revogação, não é que Deus olhou e disse, Não me serve arrependi, mais. mudei de ideia. É isso que sim que vocês tudo fazem. que a lei profetizou se cumpre em Cristo. Então ele está dizendo, eu sou... Tudo que a lei profetizou, mas a lei não é profecia. Tudo que a lei... Não. Aonde você tirou isso, pastor Luciano Subirá? Tudo que a lei profetizou, não. Yahvé estabelece as leis para o povo de Israel seguir. Moral, conduta, tudo. Chacina, mortes, todas essas coisas ruins. Então não tem nada de que virá um Messias, vai morrer na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e que vocês não vão precisar mais sacrificar animais. Aonde está isso na lei, dizendo que isso iria acontecer? Se tivesse um versículo, 2, 3 que seja, que falasse assim, ó, enviarei o meu filho e ele vai substituir toda a lei lá no futuro. Aguarde o Messias, o enviado, o Cristo, beleza.
Mas não temos nada disso no Antigo Testamento. Jamais. Mesmo porque o próprio Deus seria chamado de mentiroso quando diz que a lei é perpétua, eterna, perfeita. Aquele cordeiro que morria Exatamente. todo ano. Quando João Batista Manobra. Me mostre na Torá e Taná onde Yahvé disse que alguém cumpriria ou revogaria a lei perpétua e completa? Onde na lei diz que um filho de Deus morreria no lugar dos animais para expiação de pecados? Se é profecia, aonde está escrito isso aqui? Que na lei um filho de Deus morreria no lugar dos animais? Tem que estar escrito. Ah, mas você está literalizando demais. Não, se você diz que é profecia, tem que estar escrito isso aqui. Me mostre no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Não tenta usar versículos do Novo Testamento, Paulo, por exemplo, os paulinistas de plantão, para justificar. Aponta para Jesus, diz esse é o Cordeiro de Deus, e diz aquela figura, completou, cumpriu. Então agora não precisa mais sacrificar os animais. Sim. Então entender, aí é o que a gente trata no capítulo do caráter profético. Entender isso também é importante. Por quê? Uau. Senão na cabeça das pessoas, tudo o que se fazia lá não se faz mais. Não mesmo. E não é bem assim. Ok. Então, no Velho Testamento tinha oração, Opa. no Novo continua tendo oração. O Velho Testamento tinha esmola, no Novo continua tendo esmola. Pastores, então aqui um recadinho para vocês. Deuteronômio 22, do 20 a 21, está em vigor? Porque vocês pegaram o dízimo de Deuteronômio. Vocês pegam várias práticas de Deuteronômio, orações. Isso aqui está em prática hoje, em vigor? Se, porém, o fato de for verídico, aqui está falando sobre a menina virgem que quando casou, e não estiver comprovado as marcas da sua virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes da sua cidade a apedrejará até que morra. Porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Tá valendo isso aqui? Ou vocês vão dizer que aboliu também? E aí? O apedrejamento, que a moça não é mais virgem. Tá em vigor? Responda essa crente, sem manobra. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará o seu pai e será queimada no fogo. Ordem do seu Deus. E aqui, se Jesus é Deus, ele estava desde o princípio com o pai, quem que deu a lei para o povo de Israel falando que a filha do sacerdote será queimada no fogo se ela se prostituir? Então é o próprio Jesus também junto com Deus, aplicando a lei no povo de Israel? Essa lei funciona hoje? Está em vigor? Ou só o dízimo que vocês fazem manobra para trazer para o tempo de hoje? E fora que vocês não aplicam o dízimo conforme está descrito na lei do Antigo Testamento. Vocês querem aplicar o dízimo da forma que vocês querem hoje. Mas nós vamos ver como era o dízimo no Antigo Testamento. Mais um artigo da lei também para você aqui, botar em prática hoje, já que você pega Deuteronômio, que é o dízimo. Se um homem tiver um filho indócil, rebelde, que não atenda às ordens do seu pai, nem a da sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe tomá-lo-ão e levarão aos anciãos, aos sacerdotes, né, da cidade e à porta da localidade onde habitam. Eles dirão: este nosso filho é indócil, é rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel, ao sabê-lo, será possuidor do temor. Quando um homem tiver cometido o crime que deve ser punido com a morte, quer dizer então que tem punição de morte no Antigo Testamento? Vocês aplicam isso aqui também? Não, mas aí só foi para o Antigo Israel. Aqui só são leis descritas de Deus para o povo de Israel. O dízimo também. E aí? Vocês vão... A circuncisão também. É antes da lei e na lei. E não tem nada de circuncisão no coração, não. É prática mesmo, tá? Inclusive, o próprio Deus pune, quase matando Moisés, por causa da prática da circuncisão. E a mulher dele vai lá e, nele, no filho dele, por causa que ele não estava obedecendo a prática da circuncisão, que era decreto lá para Abraão. Vocês seguem isso? Vocês são circuncidados? Olha o que vai dizer aqui ainda. O seu caráter não poderá ficar ali durante a noite, mas se tu o sepultares no mesmo dia, pois aquele que é pendurado em um objeto de maldição divina, quem for pendurado no madeiro é maldição divina. Rapaz,
Rapaz, mas Jesus não foi pendurado no madeiro? Ah, Jesus se fez maldito. Não, é distorção do texto. Ele se fez maldito de Deus. Ele se fez maldito de Deus. Não, para Deus realmente quem era pendurado no madeiro e não poderia ficar lá pendurado no madeiro era considerado maldito. Sentido da palavra de maldição, que não presta. Não maldito de Deus para poder tirar o pecado do mundo. Nada disso, ok? Então, se a pessoa, ela simplesmente tentar pegar o pacote, que é o problema de alguns com o dízimo. Vocês não querem. A dízimo é da lei. É. Mas espera aí, como o Novo Testamento... Vamos ver então se o dízimo é da lei ou não é? E como é aplicado o dízimo? Mas se for muito longo o caminho, de modo que não possa transportá-lo, o dízimo, porque o lugar é escolhido pelo Senhor. Quem que tem que escolher? É o pastor Luciano Subirá que abre um templo? Não, né? Escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele residir o seu nome e afastado demais, quando o templo for muito longe, onde o Deus escolheu, e ele te acumulou de muitos bens, venderás o dízimo. Opa, venderás, mas através de quê? Já havia dinheiro? Vamos ver? Venderás o dízimo, elevando o dinheiro dessa venda, em tuas mãos irá ao lugar escolhido pelo Senhor. Não é escolhido pelo pastor Luciano Subirá, não, viu? E comprarás ali, com este dinheiro que vendeu o dízimo, tudo que te aprouver. Então não é para dar na mão do pastor? Do presbítero? Do sacerdote? Não. Olha o que vai dizer. Venderás o dízimo, comprarás ali tudo que esse dinheiro te aprouver. Bois, ovelhas. Quer dizer que vai recomprar o dízimo, tudo aquilo que você quer? Exatamente. Quando isso acontece dentro das igrejas, você chega lá na igreja, você compra tudo o que você quiser. Você pode comprar tudo. Bois, ovelhas, aqui é carne, aqui é tudo que está dizendo. Vinho! Rapaz, mas os pastores não pregam que é proibido beber vinho? Bebidas fermentadas, que é cachaça. Tudo que desejares, comerá o dízimo. É, tudo isso na presença do Senhor, teu Deus, alegrando-se com a tua família. É para fazer uma festa na frente do Senhor com a sua família. E não negligenciará o levita, aquele que cuida do templo, que não recebeu herança. Ele fica no templo 100% ali, cuidando das coisas do Senhor no templo que o Senhor escolheu. Não negligenciarás o levita que vive dentro dos teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha nem herança. Então quer dizer o quê? Que quem tinha autoridade para recolher o dízimo era só a tribo de Levi? Não é os sacerdotes ali do templo, não é os pastores, não é os diáconos, não. Então aqui o dízimo era para fazer uma festa, e é dízimos, não é um tipo de dízimo? Ah, você não sabia disso, né? Então, né, pastor Luciano Subirá? Quando que isso aqui se pratica dentro da sua igreja? Porque em nenhum momento você aqui está dizendo que o dízimo é dinheiro. Ah, mas você vai dizer assim, não, mas hoje nós não temos bois, ovelhas. Ah, não tem? Vai no açougue se não tem boi lá. Vai lá se não tem carne de porco, se não tem até ovelhas. Vai lá se não tem pato, se não tem galinha. Vai lá se não tem carnes. Aqui o boi significava carnes. Exatamente. Vai lá e vê se não tem vinho, vê se não tem cachaça no supermercado, vê se não tem. E o que é para fazer? Leva na igreja, come lá com todo mundo, com a sua família, se alegra, e ali divide com o seu pastor. Coloque isso em prática. Você aceitaria, pastor Luciano Subirá, se todos fizessem o dízimo desta forma? Não, né? Interpreta isso. O livro de Hebreus diz lá, né, falando a respeito da distinção entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo, da ordem de Melquisedeque. Eu particularmente gosto muito desse texto. No capítulo 7 de Hebreus, me permita ler isso aqui, a Bíblia diz o seguinte, no livro de Hebreus, o capítulo 6 termina no último versículo 20, falando de Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver? O 7 começa dizendo, este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando ele se voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí nós temos duas correntes teológicas. Uma diz que é uma teofania, aparição de Cristo, outra que é o tipo. Para mim, é tipo. Feito semelhante, o próprio não é semelhante. Engraçado que nem as teologias da própria igreja deles, entre os líderes religiosos, eles não se entendem. Cada um interpreta, é uma teofania e outra é tipo.
E cada um vai interpretar da sua forma, porque o próprio Espírito Santo não vai dar a interpretação correta para nenhum dos pastores. Da própria Bíblia, que diz que é sagrada, que é inspirada pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, que inspirou os autores a escrever a Bíblia, não dá revelação para eles do que é teofania ou se é tipologia. Caramba, hein? Semelhante, tem que ser outro. Aí ele diz assim no 4, vejam como era grande esse Abraão, a quem o patriarca. Veja como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, lei de Moisés, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei de Moisés, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, agora está falando de Jesus, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Outra versão diz, o menor é abençoado pelo maior. Aí ele diz, aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Aqui ele está falando Levi. Olha a manobra, hein? Ele diz, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então, Melquisedeque figura Cristo. Ele diz, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi nem existia. Aliás, algumas traduções, essa é uma tradução mais por equivalência, a Nova Almeida atualizada, as por literalidade, né, elas dizem o seguinte, quando a Bíblia está dizendo aqui que Levi pagou-os na pessoa de Abraão, gente, Levi não existia, ele é bisneto de Abraão. Sim. Abraão tem Isaac, que vai ter Jacó, que muda Israel, que vai ter Levi. 12. Ele não existe, mas a Bíblia está apelando o quê? Para simbologia. Quando Abraão se curva diante de quem é maior, a Bíblia diz simbolicamente Levi está se curvando. É porque assim, se você pensar na lógica até biológica, Levi estava ali dentro, né? A Bíblia diz que ele estava nos lombos. O verso 10 diz, no corpo de seu pai Abraão. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quando Abraão se curva e entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que está no seu corpo, nos seus lombos, se curvou e entregou. Vamos fazer uma pausa aqui. Ele está apresentando ali Hebreus, justificando o dízimo na prática através que a carta aos Hebreus está justificando o dízimo para ser pago para Jesus, que Jesus está substituindo o sacerdócio. Mas isso é uma teologia inventada pelo escritor de Hebreus. Não tem isso no livro de Gênesis. Pastor Luciano Subirá, seja honesto. Mostre para mim tudo isso que Hebreus está dizendo lá em Gênesis, porque o escritor da narrativa de Gênesis, ele não tem concepção nenhuma do que Hebreus está escrevendo. Então vem um livro que não tem autor, e a pergunta de $1 milhão, como diz o Ronaldo, quem me disser quem é o escritor do livro de Hebreus, que ninguém sabe quem é, não tem nome, não tem nada, e aí vem um escritor posterior dizendo que agora o sacerdócio não é mais levítico, é através do sacerdócio segundo Melquisedeque, que é Cristo, que figura Cristo. Mas é uma teologia inventada pelo escritor de Hebreus. Não tem isso no livro de Gênesis. É alguém inventando uma teologia para justificar o dízimo naquela época. A passagem dos dízimos de Levi para Cristo, o novo sacerdote, me explica o que é. Então, Cristo, de acordo com a lei, nunca, e nem Melquisedeque, poderia receber os dízimos. Não mesmo. Isso aqui, antes da lei, já tem uma sinalização profética, que os dízimos que seriam entregues à tribo de Levi na vigência temporária da lei, quando se encerrasse esse sacerdócio e, consequentemente, essa lei começasse um outro sacerdócio... Como que iniciaria um outro sacerdócio, sendo que Jesus nunca foi sacerdote? Jesus nunca foi sacerdote, ele não poderia assumir essa primícia de receber o dízimo, mesmo porque o próprio Jesus desconstruiu o templo, local onde que era para ser recolhido os dízimos, pastor. O dízimo é do sacerdote, não. Na nova aliança o dízimo é de Cristo. O sacerdote tem salário, não tem percentual de ganho em cima daquilo que é... Quando que Cristo recebeu o dízimo? E o Senhor está se colocando como sacerdote, como se tivesse autoridade para receber dízimo. Mas o Senhor aplica o dízimo da forma como está descrito no Antigo Testamento? O Senhor aplica da forma como eu li para o Senhor? Não, né? Vocês fazem contorcionismo. Vocês querem pegar o Pix do pessoal, passar a maquininha, oferta, né, na salva, é isso que vocês querem. Então, o que a gente precisa é ver como o Novo Testamento definiu cada coisa. Porque, por exemplo, alguns tentam a lógica. Não, o fim da lei é Cristo, é cerimonial, não é os 10 mandamentos. É um dos adventistas. Presta atenção, o Novo Testamento não pode definir o Antigo Testamento. Não pode. Como que pode vir um livro depois, que não fazia parte do Antigo Testamento, falar, agora nós definimos o que é as coisas, as práticas do judaísmo.
uma religião substituindo outra. Peraí, como assim? Você tem uma religião fundamentada ali, você tem o seu escrito, e aí de repente vem uma outra pessoa com outro livro e fala assim, não, agora este meu livro vai explicar o seu. O seu aqui não é dessa forma. Peraí. Nós escrevemos o nosso livro para o nosso povo com o nosso entendimento, a nossa interpretação. Não é o seu livro, o Novo Testamento, que vai explicar o nosso livro que nós escrevemos. Nós adaptamos mitos dos outros povos, nós criamos a nossa teologia, e agora vem 370 depois de Cristo, vocês constroem um livro, pega nosso livro junto e fala, agora o Novo Testamento vai explicar o Antigo? O que é isso, pastor Luciano Subirá? Vai estudar história, vai estudar teologia dos pais da igreja, como que a tua Bíblia foi montada, os acréscimos posteriores, as interpolações, as adulterações do teu livro, o Novo Testamento. O Antigo também tem. Mas a Bíblia é cheia de contradições por causa disso. Vão guardar a guarda do sábado, nesse raciocínio. Mas Colossenses 2, 16 e 17, diz, ninguém vos julgue por causa de lua nova, de teologia paulina de novo, ó. Sombras de bens vindouros. Então, se o Novo Testamento interpretou o sábado como sombra, se Paulo diz... Percebe que Hebreus vai criar uma teologia, vai falar sobre os dízimos ali de Melquisedeque, aí vem Paulo criando as suas teologias, criando arrebatamento, vem Paulo criando outras teologias removendo a lei também, um fariseu removendo a lei, e cada um criando a sua teologia ali e desconstruindo a teologia antiga que já existia, que o próprio Deus diz que é eterno, pastor Luciano Subirá. Então não tem Jesus, não tem Paulo, não tem o fantasma de Hebreus removendo a lei, porque o próprio Yahvé não removeu a lei. Então vocês estão usando a palavra de outros autores e chamando o Deus de Israel de mentiroso. Em Romanos 14, que não tem diferença entre dia e dia, acabou essa literalidade. Agora, se sustenta o dízimo na nova aliança, a questão não é que ele é da lei, porque na verdade ele começou antes da lei com Abraão. E a circuncisão Mas também. também nós não podemos pegar só esse raciocínio. Então tudo que antes da lei continua, porque a circuncisão também é antes da lei com Abraão. Só que o Novo Testamento redefine a aplicação dela, dizendo que a circuncisão é no coração pelo batismo. Então vai ter que olhar ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, manobra do paulinista de novo. Então havia a circuncisão, que era a prática que o próprio Yahvé estabeleceu para o povo de Israel. Em Abraão, depois na lei. Aí vem Paulo e fala que a circuncisão agora é no seu coração. Não precisa mais cortar a pelinha do pirulzinho. Ah, que bonito. Então Paulo tem mais autoridade, pastor Luciano Subirá, que o próprio Yahvé. O Velho Testamento ilustra o Novo. O Novo explica o Velho. Não é pegar o manobra. pacote e dizer, jogou tudo fora, entendeu? É você conseguir entender. É você conseguir pegar aquilo que lhe convém, só as partes pândegas, igual o senhor citou. Dízimo, oração, jejum, apedrejamento não. Enforcamento não. Não, essa aí não, mas ele pega mal pra igreja, né? Não, então deixa quieto. Essa lei aí que o próprio Yahvé deu eterna, perpétua, não, deixa quieto. É a luz do Novo Testamento que sustenta. E, meu amigo, isso dá trabalho. Graças a Deus pelos mestres. E para o povo que às vezes não quer estudar. Dá trabalho para mim aqui, ó, e pro Ronaldo que vai falar aí agora. A gente acaba tendo algumas distorções. Mas acredito que ninguém acorda de manhã pensando, eu vou distorcer. É a falta de enxergar o todo. Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, como eu tenho falado de Hebreus aqui no canal, eu vou mostrar mais algumas coisinhas de Hebreus, tá? Se quiserem. Hebreus, que eu já falei aqui para vocês, na minha opinião, uma das piores epístolas do Novo Testamento, tá? Não devia nem estar na Bíblia, Hebreus, porque ninguém sabe nem quem é o autor da epístola. E é uma epístola que distorce muita coisa do Velho Testamento, criando sua própria narrativa, sua teologia, sua exegese. E é uma epístola completamente absurda. Vamos partir do seguinte princípio. Os cristãos dizem que seu livro sagrado é a verdade. Então, se o livro sagrado é a verdade, esse livro sagrado ele não pode mentir. E nem conter mentiras, tá? Porque senão deixa de ser sagrado. Não foi o próprio Jesus que falou que a palavra do homem de Deus tem que ser sim, sim, não, não? O que passa disso de procedência maligna? Então, vamos começar lendo aqui um versículo interessante. Pastor Luciano Subirá, segure na cadeira que vem a aula para o senhor que defende que a Bíblia é a palavra de Deus e que Hebreus explica toda a Bíblia. Senta que lá vem a aula de exegese e hermenêutica dos textos. De Hebreus 5:7. No versículo 6 ele diz assim, ó, ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse, tu és meu filho, eu te gerei. Beleza, está lá nos evangelhos. Conforme diz ainda em outra passagem, tu és o sacerdote eterno, ou para o Éon, que seria um sacerdote divino, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? É isso que o autor de Hebreus diz. Então, na teologia de Hebreus, Jesus seria um sacerdote. Teologia de Hebreus, tá?
sacerdote eterno, segunda ordem de Melquisedeque, tá? Primeira pergunta. Aonde diz no Velho Testamento que quando viesse o Messias, ele ia ser um sacerdote? Não tem. Sendo que, na verdade, os sacerdotes já aborreciam a Deus no Velho Testamento. Vamos chamar de pastores, né, para ficar em português mais fácil. Tanto que Ezequiel e Jeremias, eles descem a lenha nos pastores. O profeta Ezequiel chega a falar o seguinte: eu removerei os pastores da terra, não haverá mais pastor. Mas eu mesmo vou ser o pastor que vai apacentar minhas ovelhas. É Deus dizendo. Então você não tem nenhum versículo que fala que o Messias seria um sacerdote. Se Deus já estava pé da vida já com os sacerdotes, ao ponto de falar que não ia haver mais nem profetas e nem pastores, por que Jesus então seria um sacerdote? Ah, amadinho, então, é porque Jesus ele é o único sacerdote eterno e espiritual, segundo Hebreus, que está lá em cima realizando os cultos sagrados. Beleza, é uma boa visão. Mas aí fica outra pergunta. Então por que tem tantos pastores no Brasil e no mundo? O autor de Hebreus não está falando que Jesus, só ele foi constituído sacerdote? Justamente para acabar com aqueles antigos ritos? Isso. É o que diz Hebreus. Ele fala que o sacerdote oferecia animais para sacrifícios, o tempo todo no templo, não sei o quê, mas que eram homens imperfeitos e mortais. Então por isso Deus escolheu um novo sacerdote eterno, que é perfeito e imortal. Está lá no céu, recebendo nossas dádivas por Deus. Então se o único sacerdote que existe é Jesus, ele está no céu, por que tem pastores aí recebendo dízimos de pessoas? Será que o cristão não analisa isso? Fala, porra, é verdade. Se o autor de Hebreus falou que Jesus veio para substituir todos aqueles ritos do templo, sacrifícios, animais, o sacerdote, que espiava pelo povo, etc e tal, então por que tem pastores? Exato. Quer dizer, então que Jesus não foi o bastante. Não. Foi preciso levantar pastores e mais pastores para ficar recebendo o dízimo das pessoas. Aí ele fala que Jesus é um sacerdote eterno, segunda ordem, de Melquisedeque. Vamos ler aqui sobre Melquisedeque, o que o autor fala no capítulo 7. Esse Melquisedeque é, de fato, rei de Salém, está lá em Gênesis. Sacerdote do Deus Altíssimo. Opa, aqui já temos um problema. Opa! Melquisedeque é um daqueles reis que junto com Abraão fizeram guerras com outros reis e depois eles se encontram ali em Gênesis. Agora, esse Deus Altíssimo que ele era sacerdote era o Elion, não era o Deus da Bíblia. Não é Yahvé? Tanto que em hebraico você vai ver isso daqui, ó. Elion. Dale, Ronaldo! Não lembro se aqui é o Wain. Mas acho que é o Wain. É o Elion. E aí quando fala do Deus de Abraão, que se encontra com ele, eu não lembro se é o Wain, então se é o Vav, tá? Mas vocês me perdoem. Mas acho que é o Wain mesmo. Eles colocam aqui o tetragrama. Lá em Gênesis. Justamente para quê? Para fazer uma diferenciação entre a divindade que Melquisedeque seguia e a divindade que Abraão seguia, que não era a mesma. Na Bíblia. Até porque não teria nem como ser a mesma de acordo com a Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, Abraão foi o primeiro monoteísta, o primeiro a venerar o verdadeiro Deus. Então como que estaria lá Melquisedeque sendo um sacerdote desse Deus? Se Melquisedeque era um sacerdote desse Deus, do mesmo Deus de Abraão, por que Abraão não foi prestar culto com ele? Isso. Você só tem uma passagem ali de um encontro no meio de uma guerra. Como é que fica? Quer dizer que Abraão tem um estalo, ele descobre que Deus é o verdadeiro Deus, mas esse Deus já tinha um sacerdote. Opa! Melquisedeque? Não, pessoal. Melquisedeque cultuava o El, daquele panteão cananeu. Isso. O El Elion, que é o Deus Altíssimo. O El Altíssimo. Essa era a divindade que Melquisedeque seguia. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus, ele é um sacerdote de acordo com uma divindade pagã. Isso. E aí faz sentido isso para vocês? Ou então o autor demonstra uma ignorância, né, por não saber a diferença das duas divindades ali em Gênesis. Exato. E realmente o autor de Hebreus não sabe nada da Bíblia hebraica, né? Isso já demonstramos em alguns vídeos aqui. Exato. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava de combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Pronto, aqui começa a mentira. Mentira. No texto em hebraico, pessoal, ali não tem o nome de Abraão. O texto hebraico fala assim: Melquisedeque, Ó, vou até continuar aqui, ó. O abençoou no hebraico, tá? e deu-lhe dízimo de tudo. Melquisedeque deu dízimo de tudo. Não tem Dízimo. Abraão no hebraico. Quem é o sujeito da frase aqui, pessoal? Melquisedeque. Melquisedeque. Quem que abençoou Abraão? Melquisedeque. E quem deu o dízimo? Melquisedeque. Melquisedeque, é o sujeito da frase. Porque aqui só tem um Vav, aqui em Vav em hebraico, que mostra a continuação. Seria a nossa letra E em português. Por exemplo, se eu falar assim: o Ronaldo foi ao mercado e comprou leite e comprou açúcar. Quem é o sujeito da frase? É o Ronaldo, sou eu. Mesma coisa aqui, ó. Melquisedeque o abençoou e lhe deu o dízimo de tudo. Aí nas traduções colocaram o nome de Abraão. E Abraão deu o dízimo de tudo. Mas isso não tem na Bíblia hebraica. Isso também não tem na Septuaginta grega. Tá? Já tem um vídeo sobre isso. Chamado Abraão deu o dízimo de tudo? Não, Abraão não deu dízimo. Então isso aí é uma mentira do autor que está escrevendo. Eu não posso nem dizer que é um erro da Septuaginta, né? Ele pode ter usado a versão grega das Escrituras. Porque a Septuaginta também não traz isso. Não. O nome de Abraão só tem nas Escrituras. Mas como eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, ou eu coloco na tela final ou vocês procuram. Abraão deu dízimo de tudo? Então isso mostra o quê? Mais uma ignorância do autor de Hebreus. O autor de Hebreus transforma isso num culto religioso. Ele usa a palavra dízimo como se Melquisedeque fosse um sacerdote, né, do mesmo Deus de Abraão, e Abraão vai lá e dá o dízimo para esse sacerdote. Outra mentira. Nessa época não tinha dízimo, pessoal.
Como é que Abraão ia dar o dízimo se a prática do dízimo só foi instituída na lei de Moisés? Bem depois de Abraão. Tinha dízimos na época de Abraão, pessoal? Não, não tinha. Aqui, o professor Fábio Sabino tem um estudo sobre o dízimo. Ele tem um livro publicado, comprem lá. Vai mostrar, sim, o que o Ronaldo tentou dizer é que não havia prática de dízimo na Bíblia. Segundo Gênesis, não havia prática ali. Que o dízimo só vai ser estabelecido como culto lá na lei. Mas outros povos bem anteriores, 7.000 anos, 8.000 anos atrás, eles praticavam essa arrecadação de uma porcentagem do povo, um dízimo, mas não é ritualista, não é a prática como está na lei, de trazer 10% da lavoura, do gado, dessas coisas. Não. Eles arrecadavam 10% do povo para poder estabelecer como lei do país, dos povos. Já havia, sim, essa prática como imposto por outras pessoas que eram habitantes da terra naquela época, ok? Então, não como um dízimo cultual. Então, como que Abraão estaria dando dízimos num tipo de culto religioso, se ainda não havia prática de dízimos? O dízimo aqui, que é maaser em hebraico, nada mais é do que a 10ª parte, ou a melhor parte, de despojos de guerra. Eles estavam em guerra, 5 reis contra 4, não sei o quê. Aí eles venceram, então Abraão repartiu os despojos de guerra com Melquisedeque, e Melquisedeque deu uma parte para Abraão. Tanto que Abraão depois recusa do outro rei, que ele fala, não, eu não quero que depois fale por aí. Eu enriqueci Abraão, porque não é nem um dízimo, é só um despojo de guerra. Então, apesar da palavra ser a mesma, dízimo, não quer dizer que é um dízimo religioso, cultual. Porque quando Abraão vivia, não tinha a lei de Moisés. Então como é que o autor de Hebreus transforma isso aqui num culto religioso? Faz sentido para vocês? É o mesmo que eu falar assim para vocês. Dom Pedro II utilizou o bilhete único. Opa. Tinha bilhete único na época de Dom Pedro II? Não, pessoal, é a mesma coisa. Não tinha dízimo na época de Abraão. O dízimo só vai surgir quando surge a lei, a Torá. Então não tinha essa prática religiosa. Até porque o dízimo era destinado aos sacerdotes levitas. A Bíblia é clara nisso. Então como que na época de Abraão, que não tinha nem a tribo de Levi ainda, ele ia dar um suposto dízimo religioso para um suposto sacerdote que cultuava um deus pagão? Isso são mentiras do autor De Hebreus. de Hebreus. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. Isso é verdade, porque Melquisedeque pode ser um rei de justiça, tá? E depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. A mentira. É assim que se assemelha, preste atenção, se assemelha o filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que esse Melquisedeque, ele não tinha pai, nem mãe, princípio, nem fim de dias. Então, ele está vivo para sempre? Eterno. É um Deus esse Melquisedeque? Isso, é um Deus? É isso que ele vai entender, tanto que ele fala que se assemelha a Jesus. Jesus não tinha pai, que era José? Ele não tinha mãe, que era Maria? Isso. Jesus não teve um princípio, que ele nasceu de Maria, e não teve um fim de dias, Morte. quando ele morreu na cruz? Então esse Melquisedeque aqui, para o autor de Hebreus, ele é superior até a Jesus. Porque ele não nasceu, não teve genealogia, não teve pai, não teve mãe, não teve filho, não morreu. E aí? Da onde que o autor de Hebreus tirou que esse personagem pagão? Isso é mencionado num conto, numa mera casa ali com Abraão. Poderia ser um ser até divino. Complicado, né, pessoal? E para finalizar, pessoal, o autor de Hebreus, quando ele fala que estava escrito, ele está citando o Salmo 110:4. Eu já fiz um vídeo sobre isso, só para não deixar o vídeo em branco, que ele fala, este é meu filho em quem me comprazo, está nos evangelhos. Agora a outra parte que ele fala está no Salmo 110. Deus jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse oráculo aqui, pessoal, ele é um oráculo para Davi. Tá? Não tem nada a ver com o Messias, tá? É um oráculo para o rei Davi. Ele começa dizendo assim, senta-te à minha direita, oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés. Ou seja, Davi estava sendo perseguido, então Deus fala para ele se sentar à direita dele, que ele vai colocar os inimigos dele, rei Saul, aquela galerinha que perseguiu o rei Davi, aos seus pés. E aí, quando chega nesse versículo aqui, sacerdote, é um oráculo do escritor da narrativa de Salmos. Ele está escrevendo o seguinte: a palavra do Senhor ao meu Senhor Davi. Do Senhor ao meu Senhor Davi. E o próprio Jesus vai distorcer isso no texto lá nos evangelhos. Você não sabia disso? Dá uma olhada nessa passagem quando Jesus cita isso aí. Quando ele tenta refutar falando que ele é o Messias. Dá uma olhada lá. Sacerdote eterno. Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos Cohen, que é sacerdote. E aqui nós temos Le, que é uma preposição. Olam, Leolam,
Aqui é o Vav, que dá o som de O. O Lama ficou bem feinho aqui, mas tudo bem. Leu, Lama? A palavra Cohen, pessoal, apesar de ser sacerdote, ela também pode ser aplicada a autoridades, como o rei Davi, que foi ungido por Deus. Assim como os sacerdotes, os levitas eram ungidos, o rei Davi também. Então, Cohen aqui tem o sentido de ser autoridade, ou rei. Então, Davi foi o rei de Israel. Rei, beleza. Quando Jesus foi foi Deus rei de falou, você é o Israel, rei eterno. Já a palavra Olam, que é traduzida como eterno, Olam não é eterno, pessoal. Olam é um longo período de tempo, é longevo, período grande. Então, eu vou colocar aqui, ó, longo tempo. Então, o que o salmista está dizendo é que Deus falou para ele, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos todos aos seus pés, as pessoas que queriam impedir Davi de ser rei e tal, não sei o quê. Ele falou, porque tu és um sacerdote, um coi, um rei, por um longo tempo. Então, você é um sacerdote eterno por um longo tempo. E aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, também não é esse Melquisedeque aqui da Bíblia, tá? É que aqui em hebraico, quando aparece lá em Gênesis, o nome Melquisedeque é escrito junto, que nem eu escrevi aqui. Agora, quando aparece aqui no Salmo, o nome dele é escrito separado. Acho que é Malqui, se eu não estou enganado. Melquisedeque. Melquisedeque. Aqui, Malqui seria rei. Rei. E aqui, Melquisedeque é justiça. Seria um rei de justiça, Jesus um rei foi justo, rei etc. de Israel. Só isso prova que não tem nada a ver com o Messias, que Deus está falando do reinado de Davi, o Salmo. Tu és um sacerdote por um longo tempo, vai ser um rei durante um bom tempo, segundo a ordem do rei da justiça. Ou seja, que Davi ia ser um rei justo. Não tem nada a ver esse Melquisedeque com o Melquisedeque aqui de Gênesis. Mas o autor de Hebreus ignora isso, ele ignora que até a forma escrita é diferente, e ele acha que aqui o Melquisedeque que aparece no Salmo está falando de Jesus, e ele pensa que é esse Melquisedeque aqui. Vocês estão percebendo que o autor de Hebreus é um completo ignorante, Exato. no sentido claro da palavra ignorância, para quem não sabe nada sobre o Velho Testamento? E segue Ele pega um Hebreus. sacerdote pagão, que nem sacerdote era, mas ele pega um rei pagão, que teve um encontro lá com Abraão, ele fala que esse rei seguia o mesmo Deus de Abraão, o El Elyon, fala que Abraão deu dízimo para esse rei, sendo que nessa época nem tinha dízimo, fala que esse rei era quase divino, que não tinha pai, mãe, princípio, fim de dias, etc. E ele pega e aplica tudo isso a Jesus, baseado na escrita de um salmo, que na verdade não está escrito Melquisedeque, está escrito Melquisedeque, o rei de justiça. Ele nem conhece o que está escrito de verdade no hebraico. Ele simplesmente vai lá, faz uma mistura danada do salmo lá, com a passagem de Abraão, e joga em Jesus. E aí, pessoal, como é que fica? Complicado, hein? Se esse livro então é a verdade, por que um livro que diz que se é a verdade mente? Ixi, E cadê o Espírito Santo, a inspiração divina? cadê? Os evangélicos não falam que a Bíblia foi escrita sob inspiração divina, que a Aí? Bíblia é inerrável, inefável? Onde é que estava o Espírito Santo quando o autor de Hebreus estava escrevendo essas bobagens aqui? O Espírito Santo não pode dar uma sopradinha no ouvido dele e falar, olha, esse Melquisedeque que você está falando que está escrito é outro Melquisedeque, tá? Não é o Melquisedeque lá de Gênesis. Nem a palavra é escrita igual. Olha, Melquisedeque era um rei pagão, ele cultuava o El lá dos cananeus, tá? Não coloca esse aí não, senão vai pegar mal para Jesus. Você está dizendo que Jesus seria um sacerdote, segundo a ordem de um rei pagão, que cultuava um Deus pagão, e ainda por cima você destrói aqui uma coisa que foi escrita para Davi. Cadê o Espírito Santo? Ele falhou? Ele se equivocou? Por que ele não soprou no autor de Hebreus para não escrever isso aqui que ia dar mal pra caramba? Aliás, quem é o autor de Hebreus, né, pessoal? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem é o autor dessa epístola? Por que ela entrou na Bíblia se ela não tem autor? Então, depois dessa aula, eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram essa aula, ou agradecer ao Ronaldo pela essa aula fenomenal, pela autorização de poder utilizar o seu vídeo. É lógico, em forma de react, que senão o YouTube corta todos os benefícios aqui da plataforma. Se eu pegar um trecho do vídeo dele e jogar aqui, sem eu aparecer, o YouTube bloqueia, cancela, tira a monetização, tira um monte de coisa. Então, agradecer aí, Ronaldo, muito obrigado aí pela essa aula maravilhosa. Tubirá, assiste as aulas aqui do Ronaldo. Você vai aprender muito com esses exegeta de mão cheia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.